todas, porque se eu morrer, como é que vai fazer? Não vamos poder aproveitar. Mas aí quando nós entramos em Jesus, nós somos livres do pavor da morte. Amém? Para nós viver Cristo, nós vamos perder essa vida para ganhar. Satanás não tem domínio sobre quem não tem medo de morrer. Amém? E diz que Jesus veio para desatar as obras do diabo, para destruir os laços, as cadeias que eles faz a todos os seus filhos. Então, certamente, Deus usou a enfermidade física, né, da mulher, a sua libertação daquela enfermidade, como um símbolo de todo o nosso abatimento neste mundo. Então, sob a influência imposta pelo inimigo das nossas almas, nós somos como aquela mulher sem Jesus. Não é? Então, o Novo Testamento retrata esse fato de muitos modos, do homem estar preso, aprisionado a Satanás. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, visando um fim proveitoso. Por isso diz, ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Então, tudo aquilo que te aprisionava no engano, no erro ou na autoglorificação, etc., Jesus levou prisioneiro. Então você está o quê? Completamente liberto. Amém? Bem, eu ainda não parei para analisar nesta passagem se existe algum significado simbólico nos 18 anos. Às vezes algumas coisas, alguns números na Bíblia têm um significado, né, ali por trás. Mas eu sei que para a mulher, que normalmente se casaria muito jovem naquela sociedade, e teria filhos, etc., né, foi um sofrimento suportável em diversos níveis, por muitos anos. Amém? Muitos anos. 18 anos é muito tempo. Né? E qual que é a aplicação aí? Que Jesus veio, ele veio ao mundo ver a nossa realidade. Jesus veio ver uma realidade que precisava mudar. Amém? Então ele não temeu a oposição de todo o sistema formal. O bem-estar dos indivíduos foi colocado acima das instituições, acima de chefe de sinagoga, acima de protocolos religiosos. O bem-estar do ser humano está em primeiro lugar na religião de Jesus. Amém? Amém. Então, a religião controlada monopolizadamente precisava ser autoanalisada para que não servisse como um instrumento de quem? De Satanás. Mas prevalece o fato de que todo formalismo religioso naturalmente traz consigo as suas tentações. Não é verdade? Vamos supor que aqui em casa nós somos muito rígidos com o horário. Né? Isso vai estragar este ambiente, né, que você sabe que você está sendo esperado. Amém? Então o formalismo religioso ele já carrega em si mesmo aquela semente de tentação de estragar o que pode ser realmente belo. Não é verdade? Hoje, nós tivemos um exemplo disso. Nós não sabíamos se nós íamos fazer o culto na Isolina ou se nós íamos fazer o culto na casa da Ana Flávia, mas a piscina foi feita lá na casa da Ana Flávia, então todo mundo desceu para lá e foi feito lá os batismos e o culto, mesmo sem muito suspeito, né? Tudo deu certo, né? Mesmo a gente está no meio desorganizado, e tudo foi maravilhoso, porque foi espontâneo. Amém? E Deus usou essa espontaneidade, essa iniciativa dos irmãos. Né? Bem, então, versículo 17 diz assim, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, né? Porque eles tratavam os bois melhores do que a mulher encurvada. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Então,
Então o que nós temos aí? Um resultado contrastante. Vergonha de um lado, alegria de outro. Né? Então a vergonha e a alegria foi o resultado contrastante de Jesus interferir com a sua autoridade em cima da religião formal. Então, você imagina aí, Jesus chamou aquelas pessoas de hipócritas, não é isso? Por quê? Porque eles tratavam jumentos e bois melhor do que se tratava uma filha de Abraão. Né? E aí então, Jesus estava tratando com Satanás. Jesus estava mostrando que ele é superior a Satanás. Amém? Então é isso que estava acontecendo lá. Então o chefe de religião institucionalizada e os seus adeptos, eles queriam ganhar torcida, mas eles foram envergonhados. Então, se é para libertar, então Jesus não se constrange de constranger. Amém? Não é verdade? Pronto. Né? Hoje muitos andam, ainda não se envergonham, né, das vidas hipócritas que têm. É triste ver. É triste ver a arrogância e a hipocrisia estampada nas pessoas e elas vão se alimentando daquilo mesmo. Então elas precisam ser confrontadas por Jesus e se envergonhar. Então, fora da religião formal, nós podemos todos nos alegrar. Amém? O povo estava alegre. O povo estava bem para a sinagoga, os protocolos, porque é regozijar com os gloriosos feitos de Jesus. Então, sempre pelos gloriosos feitos de Jesus, nós podemos nos gloriar fora da religião formal. Efésios 4:6 diz que há um só Deus e Pai de todos. E Ele está em todos. E Ele age por meio de todos. Amém? Vai começar a agir por meio da terra. Né? Porque Ele é Pai dela, está nela e age por meio dela. Porque Deus é um em nós. Amém? E nada impede. Não há lei, não há restrição quando o fruto do Espírito está operando em nossas vidas. Então Jesus transformou um dia de descanso em dia de alegria e glorificação por seus feitos. E qual que é a aplicação? Que o caminho da verdade sempre será de contrastes. Talvez, né, você quando chegou aqui um dia teve um impacto. O contraste foi muito grande. Tinha uma mulher bonita te esperando, né? Nossa, Deus. Tinha umas crianças aqui mais ou menos educadas, né? E aí, enfim, então o caminho da verdade sempre será um caminho de contrastes, né? Que nós possamos evitar a vergonha, né, da hipocrisia de uma religião formal e livremente nos alegrar em Deus por sua operação direta em nossos cativeiros. Amém? Versículo 18 a 21 aqui, já terminando, diz assim, e dizia, né, dentro desse contexto daquela cura dos gloriosos feitos, as pessoas glorificando, e ele dizia, que semelhança, a que é semelhante o reino de Deus? E aqui eu compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, felizes os que compreendem o estabelecimento e o desenvolvimento do reino de Deus. Reino de Deus não é religião. Reino de Deus não é religião institucionalizada, formalismo. Religião não tem nada a ver com isso. Né? Então, a
Até hoje, as pessoas, elas não compreendem o reino. Você conversa com o evangélico sobre o reino, ele acha que Jesus nem está reinando ainda. Que Jesus vai reinar lá em Jerusalém, em Israel, por 1000 anos, mas o anticristo tem que vir primeiro. Eu digo que eles estão sempre esperando o anticristo, nós estamos esperando a Cristo. Mas é um reino de Deus que eles não entendem. Mas eu não consigo entender como uma pessoa lê a Bíblia e não entende a simplicidade do reino de Deus. Porque Jesus comparou o reino com coisas muito simples. E ainda assim, Jesus deu a dica, deu o norte, deu a direção. E qual é a tendência do homem? Complicar tudo aquilo que é simples. Porque o que é simples é de domínio comum. O que é simples é de domínio público. O que é complicado é de domínio privado. Eu posso até cobrar se você quiser saber. Então, é a supremacia de Deus. Isso que é o reino de Deus. Né? Não pode ser controlado pelo homem. As parábolas de Jesus mostraram a simplicidade do seu reino. E a simplicidade escandaliza. Quando alguém entra aqui e você diz, isso aqui é a igreja. Que Daniel, Paulo, esses caras. Esse homem aí, achei que eu ia achar a simplicidade é escandalizante. E foi isso que Jesus mostrou nas suas parábolas, né? Então, o que pode ser mais simples do que uma semente na horta? Minha esposa tem um monte lá no fundo, pode ver, tudo simples. Até ela faz isso. O que pode ser mais simples do que um fermento na fazedura de pães? Tem gente aqui que faz isso. Não é verdade? Até meu filho sabe fazer pão. Né? Então, um homem plantou. Um homem, não é qualquer um planta. Tá vendo? Pode ser o Daniel, pode ser o Paulo, pode ser ele. Uma mulher escondeu. Uma mulher, pode ser você. Né? Então, todos podem participar do reino. Não tem nada de formal numa horta. Não tem nada de excepcional em fazer um pão caseiro. É prático, é diário. E assim é o reino de Deus, amém? Não precisa de chefe religioso. É para pessoas simples e comuns que semeiam em outros o que introduzem antes em si mesmos. Amém? É simples como o grão, mas naturalmente poderoso para gerar resultados além da nossa imaginação. Quem planta sabe. Você pega aquele punhado de coisa e nasce um milharal. Como pode? Ainda dá mais semente. E quantos milharais infinitos podem gerar aquilo? É isso. Mas é simples. Mas é tão poderoso que os resultados são surpreendentes. É possível que as aves do céu, aqui na parábola, vindo abrigar-se sob os ramos, se refira ao convite de Deus a todas as nações dos gentios. Não era um reino só para Israel. Né? Então o domínio de Cristo, ele é universal. Amém? E o fermento representa a rápida influência invisível com que o reino se estabeleceria. As 3 medidas talvez representem as etapas. Né? Jesus estava lá, depois viria o Espírito Santo sobre os apóstolos, depois viria o Novo Testamento escrito por todas as gerações. Né? Enfim, então de toda forma, uma vez que o fermento se introduz, ele vai cumprir a sua função de permear toda a massa visivelmente, transformando-a de dentro para fora. Então, o que Jesus está dizendo? Eu já coloquei esse fermento. Ele já está agindo. Não tem como parar o processo. O grão já foi plantado. Não tem mais como deixar de nascer. Então, qual que é a aplicação? Você pode pensar em tudo. Sábado, sinagoga, chefe de sinagoga, dia para isso ou para aquilo. A autoridade de Jesus não endossou a religião institucionalizada.
no seu tempo. E a autoridade de Jesus não endossa a religião institucionalizada do nosso tempo. É simples assim. Ele quebrou todos os protocolos sem transgredir a lei de Deus. Amém? Então o reino deles seria estabelecido, desenvolvido tão misteriosamente simples, que nem mesmo o Estado romano, com todo o seu poderio militar, impediria o seu crescimento. E esse crescimento tomaria conta do mundo inteiro. E já tem 2000 anos. Amém? E não acabou a história. O reino de Deus continua avançando. Quanto poder tem Jesus? Então, conclusão de desafio. Nós precisamos ainda ser libertos de algum cativeiro a fim de endireitar o nosso jeito de andar? Bem, se tiver, é Jesus que vai resolver. Com a sua palavra e com as suas mãos poderosas. Então, se nós confundirmos o reino de Deus com instituições formais, talvez ainda nós precisamos ouvir: mulher, fica livre do teu mal. Vamos ter esperança de glorificarmos a Deus livres sob a autoridade de Jesus. Felizes os que compreendem a simplicidade e a beleza